Um filhote de elefante em apuros, um parque nacional repleto de visitantes e um homem corajoso disposto a arriscar tudo. Em meio à tensão e ao perigo, surge uma conexão inesquecível entre humanos e elefantes. O que acontece quando o amor e a coragem se encontram em um momento crítico? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era um dia normal no Parque Nacional, e tanto homens quanto animais se divertiam como nunca. Mas, de repente, um grito de um grupo de visitantes chamou a atenção para uma seção do parque. Um filhote de elefante havia caído em um bebedouro e estava muito angustiado. O resto de sua manada também estava visivelmente ansiosa ao ver como o filhote lutava para não afundar. Os elefantes são bastante inteligentes emocionalmente, e há registros de que compreendem dor, amor, comunidade e gratidão. Costumam se deslocar em manadas e cuidam de suas crias com muito amor. Portanto, não foi surpresa ver que os elefantes mais velhos se reuniram em torno do filhote e tentavam ajudá-lo. Além da inteligência emocional, os elefantes estão entre os mamíferos mais inteligentes do planeta, e as ações daquela manada eram a prova disso. Os elefantes mais velhos tinham um plano brilhante para tirar o filhote. Eles jogavam água com suas trombas sobre o solo ao redor para tentar amolecê-lo, depois pisoteavam para quebrá-lo. O plano consistia em construir uma espécie de rampa para que o filhote pudesse sair do buraco. Continuaram fazendo isso incansavelmente por vários minutos, mas, infelizmente, apesar de seus esforços, a situação não melhorava e o tempo era crucial. Os visitantes que assistiam a essa cena comovente não aguentaram mais, e começaram a gritar para os trabalhadores do parque. O barulho surgiu de diferentes cantos, atraindo os trabalhadores para a área onde estavam reunidos os elefantes. Um dos trabalhadores era Marcos, um homem que deixaria uma marca no coração de todos os presentes. Marcos tinha apenas 8 anos quando salvou seu primeiro animal. Ele estava fora de casa, jogando pedras em um riacho próximo, quando viu algo encolhido contra a margem. No início, não deu muita atenção, mas depois decidiu se aproximar e ver o que era. Era um pássaro que havia caído do céu. Marcos recolheu algumas folhas grandes para envolver o pequeno pássaro e o levou para casa. Colocou-o sobre uma mesa e correu para chamar seu pai, que reuniu tudo o que precisaria para tratar o animal ferido. Depois do tratamento, pai e filho começaram a construir uma gaiola improvisada onde o pássaro pudesse ficar até estar curado o suficiente para voar. Durante dias, Marcos alimentou e cuidou do pássaro com todo o compromisso. Quando finalmente se curou e saiu voando, Marcos decidiu que cuidar de animais seria seu trabalho um dia. Por isso, não foi surpresa quando ele escolheu estudar conservação animal e mais tarde seguiu uma carreira nessa área. Marcos começou a trabalhar no Parque Nacional assim que saiu da escola. Ele adorava os animais, então era lógico que trabalhasse em um lugar onde pudesse vê-los sempre. Seus colegas o adoravam porque nunca tinham visto alguém com tanta dedicação ao trabalho. Marcos sempre se assegurava de que os animais estivessem bem cuidados, alimentados e protegidos. Naturalmente, os animais gostavam dele e adoravam brincar com ele. Outra coisa que parecia agradar aos animais era ouvi-lo falar. No início, seus colegas de trabalho se divertiam com esse hábito, mas logo começaram a olhar para ele com carinho. Marcos adorava falar com os animais, como se eles pudessem entendê-lo. Gostava especialmente de falar com os elefantes. Ele sempre levava frutas em seu almoço para compartilhar com eles durante suas conversas. E embora tentasse esconder, sem dúvida Marcos tinha um favorito entre os elefantes. Isso se devia em parte porque ele vigiava esse elefante desde o dia em que nasceu. Ele estava lá quando o elefantinho caiu da mãe e também quando começou a andar, menos de 1 hora depois de nascer. Esse milagre tornou um momento sagrado para Marcos. Então, ele constantemente trazia maçãs e abóboras para compartilhar com o elefantinho e passava muito tempo tentando brincar com ele. O elefantinho não costumava corresponder, mas ainda assim Marcos gostava dele. Isso se refletia na forma como o elefantinho devorava todas as frutas que ele trazia. Um dia, Marcos estava alimentando os outros animais quando sentiu um olhar penetrante. Ele olhou ao redor e viu que o elefantinho o observava fixamente. Isso aconteceu algumas vezes, até que ele concluiu que o elefantinho queria algo. No entanto, quando Marcos se aproximava, o elefantinho recuava um pouco. Até que, ele fez algo surpreendente. Aproximou a cabeça da mão de Marcos e deu-lhe um empurrãozinho. Marcos ficou encantado,
Aquele era o ato mais íntimo que o elefantinho havia realizado desde que ele havia tentado iniciar uma espécie de amizade com ele. Desde então, o elefantinho seguia Marcos com frequência, e embora nunca realmente brincassem juntos, eram conhecidos em todo o parque como companheiros. No entanto, dias antes do afogamento, Marcos havia tido um dia muito difícil. Sua ida ao trabalho tinha sido desnecessariamente longa devido a um acidente na estação de trem. Para piorar as coisas, quando começou a trabalhar, muitos dos animais simplesmente se recusaram a cooperar. Quando terminou sua rotina, estava exausto e só queria se esconder. Foi então que seu elefantinho apareceu ao seu lado com um pedaço de graveto na boca. Marcos ficou confuso no início até que o elefantinho deu-lhe um empurrãozinho suave, e ele percebeu que provavelmente queria brincar. Marcos não tinha forças para brincar naquele momento, então encontrou uma árvore para se sentar em suas sombras, e o elefantinho se apoiou. Ele tirou seu almoço e as frutas que sempre levava. Enquanto ele comia e o elefantinho mordiscava as maçãs, Marcos descarregou toda a sua miséria, reclamando do dia. De alguma forma, sentiu-se aliviado após falar com o elefantinho. Ele sempre apreciou seus amigos animais, mas naquele momento sentiu-se ainda mais agradecido. Ele nunca imaginaria que dias depois, seu amigo estaria em apuros. Por conta dos gritos, Marcos viu que seu elefantinho havia caído em um buraco e corria perigo de se afogar. Seu coração quase parou. Ele teria corrido diretamente para o buraco para tirar o elefantinho se não tivesse parado para pensar um momento. Assim que ele e seus colegas de trabalho chegaram lá, imediatamente começaram a agir. Marcos e seus colegas de trabalho observaram as ações dos elefantes e perceberam que poderiam ser a melhor opção para salvar o filhote. Marcos pediu aos homens que trouxessem maquinaria pesada para desgastar o solo ao redor do bebedouro. Quando chegaram com os equipamentos, enfrentaram um problema. Os elefantes adultos protegiam o filhote e não deixavam os homens se aproximarem. Sempre que alguém tentava chegar perto, os elefantes formavam um círculo ainda mais apertado ao redor do filhote, impedindo qualquer aproximação. Marcos e seus colegas não podiam culpar os elefantes, pois eles não entendiam completamente que os homens estavam tentando ajudar. Infelizmente, a manada não estava suficientemente coordenada para resgatar o filhote sozinha. Cada vez que alguns deles pisoteavam o solo, o pobre filhote era arrastado por uma onda de lama e perdia o equilíbrio. Isso durou um tempo, e era óbvio que o filhote estava perdendo forças. Quanto mais tempo passava, maior era a probabilidade de o filhote se afogar. Os homens tiveram que descartar sua primeira opção e pensar em outra. Marcos refletiu bastante e decidiu que precisariam correr um grande risco. A solução envolvia alguns homens se posicionarem suficientemente perto da água para agarrar o filhote, mas para isso precisariam afastar a manada. O plano era usar caminhonetes para afastar os elefantes adultos tempo suficiente para que um homem pudesse saltar e salvar o filhote. Não foi uma decisão fácil de tomar, pois a maioria dos elefantes pesava cerca de 80 vezes mais que um humano médio, significando que qualquer voluntário corria o risco de ser brutalmente esmagado. De fato, os elefantes também poderiam esmagar o veículo usado se ficassem agitados demais. Naturalmente, devido à sua inabalável devoção pela segurança dos animais e seu amor por aquele filhote em particular, Marcos se ofereceu voluntariamente para esse papel perigoso. Uma caminhonete foi trazida rapidamente, e os visitantes assistiam enquanto os trabalhadores tomavam suas posições. Todos prenderam a respiração enquanto a tensão tomava conta do ambiente. Muitas coisas poderiam dar errado ao mesmo tempo. Os elefantes adultos continuavam no buraco, tentando de todas as formas amolecer o solo e protegendo seu filhote dos humanos que se aproximavam. Alguns dos trabalhadores chegaram com a caminhonete e Marcos saltou para a parte traseira. No início, ele estava apreensivo, mas lembrou aos outros que cada minuto que passava tornava a situação ainda mais perigosa. Com o tempo, o motorista entrou e começou a acelerar em direção ao buraco. Enquanto se aproximavam, acelerou o motor para afastar os elefantes adultos. Felizmente, funcionou, e os elefantes se dispersaram como pétalas ao vento. Imediatamente, Marcos saltou e correu para o buraco, posicionando-se atrás do filhote e começando a empurrá-lo para fora da lama antes que se afundasse ainda mais. Pode ter sido a adrenalina ou as ações de Marcos que serviram de inspiração, mas outro trabalhador correu para ajudar. Felizmente, o filhote de elefante estava familiarizado com Marcos e não reagiu mal à sua presença. Atrás dele, o outro trabalhador copiou os movimentos de Marcos, e juntos usaram toda sua força para empurrar o filhote para fora da lama. Embora fosse apenas um bebê,
O elefantinho pesava mais de 200 kg, e estar preso na lama pegajosa não ajudava. Seus movimentos de pânico também não contribuíram muito para os esforços de resgate. No entanto, os homens não desistiram, e juntos, finalmente tiraram o filhote da lama. O filhote estava tão fraco que não conseguia se manter de pé e simplesmente se deitou junto à borda do buraco. Marcos e seu colega pularam também e afagaram carinhosamente o filhote para acalmá-lo após a terrível experiência que ele havia acabado de passar. No entanto, ainda não tinham terminado a missão de resgate. O desafio agora era devolver o filhote à sua manada sem provocar agressividade. A mãe elefante, ao ver que seu bebê havia sido resgatado, começou a se aproximar dos homens. Não havia outra opção a não ser colocar o filhote na parte traseira da caminhonete e levá-lo até a mãe. Se algum homem se aproximasse da já agitada mãe sem um veículo como proteção, seria um desastre. Marcos pulou na traseira com o filhote e acariciou seu corpo para acalmá-lo. Felizmente, o filhote já se sentia melhor e até enrolou sua tromba no braço de Marcos em um gesto carinhoso. Assim que se aproximaram o suficiente da mãe, os homens descarregaram o filhote e se afastaram rapidamente até estarem longe o suficiente para parar. Foi então que algo estranho aconteceu. O filhote, que havia recuperado suas forças, começou a correr atrás dos homens. Mas ele não corria de forma ameaçadora, o elefantinho queria brincar com eles. Durante o curto tempo na caminhonete, o filhote desenvolveu uma conexão com eles e uma ainda mais forte com Marcos. Agora, ele os via como amigos com quem podia brincar. Os homens se sentiram tão comovidos pela demonstração de confiança do filhote que quase cederam e correram com ele. A mãe elefante, que quase havia perdido seu bebê, não gostou desse reencontro e se aproximou do filhote, envolvendo seu tronco ao redor dele. Nesse ponto, os espectadores ficaram tão emocionados que alguns já estavam com lágrimas nos olhos. Mas ainda haveria muitas mais lágrimas de emoção. Os homens começaram a se afastar suavemente quando o resto da manada começou a aparecer, um por um. Os elefantes tinham todas as razões para estar zangados com eles. Afinal, os homens os haviam assustado, com a caminhonete barulhenta. Mas quando todos estavam reunidos, aconteceu a coisa mais maravilhosa. Juntos e sincronizados, os elefantes levantaram suas trombas no ar em direção aos homens e mantiveram essa posição por um tempo. Não havia dúvida. Era um claro sinal de gratidão aos homens por terem salvo um dos seus. Eles compreenderam que os humanos só os afastaram para intervir e ajudar o filhote. Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ver aqueles elefantes agradecidos. Ali mesmo, ele jurou nunca deixar de ser o homem que se preocupava mais com os animais do que com qualquer outra coisa no mundo. No entanto, parece que Marcos não foi o único a fazer uma promessa naquele dia, seu colega também prometeu ajudar os animais. Foi um final muito comovente. Depois do incidente, Marcos se tornou uma figura ainda mais respeitada no Parque Nacional. Os visitantes perguntavam frequentemente por ele, querendo ouvir a história do salvamento do filhote de elefante diretamente da fonte. Ele sempre contava a história com a mesma emoção, detalhando cada momento de tensão e alívio, fazendo com que todos se emocionassem junto com ele. Os elefantes, por sua vez, continuaram demonstrando seu apreço. Sempre que Marcos estava por perto, a manada se aproximava, e os elefantes adultos permitiam que ele chegasse mais perto dos filhotes do que qualquer outra pessoa. Essa relação especial não passou despercebida pelos visitantes, que ficavam maravilhados com a interação harmoniosa entre humanos e elefantes. Marcos também não deixou de investir em sua formação e buscou sempre aprender mais sobre a conservação dos elefantes e outros animais do parque. Ele participou de vários projetos de pesquisa e conservação, trabalhando incansavelmente para garantir o bem-estar dos animais. Seus esforços foram recompensados quando foi promovido a chefe da equipe de conservação do parque, uma posição que ele ocupou com grande responsabilidade e orgulho. A história do resgate do filhote de elefante tornou-se um símbolo do compromisso de Marcos com a vida selvagem. Foi uma inspiração para muitos jovens que sonhavam em seguir uma carreira na área de conservação. Ele era frequentemente convidado para dar palestras em escolas e universidades, compartilhando suas experiências e encorajando outros a seguir o mesmo caminho. Um dia, durante uma dessas palestras, uma estudante perguntou a Marcos como ele encontrou coragem para enfrentar um desafio tão grande. Marcos sorriu e respondeu que a coragem vem do amor e da compaixão. Quando você ama o que faz e se importa profundamente com aqueles que está ajudando, encontra a força para superar qualquer obstáculo. Disse ele.
Suas palavras tocaram a todos e reforçaram a importância da dedicação e do amor pelo trabalho que se faz. Além de seu trabalho no parque, Marcos também se envolveu em campanhas de conscientização sobre a preservação dos elefantes. Ele participou de documentários, escreveu artigos e usou as redes sociais para alcançar um público ainda maior. Sua mensagem era clara. Os elefantes são criaturas magníficas que merecem ser protegidas e respeitadas. O filhote de elefante, agora crescido, continuou a reconhecer Marcos sempre que o via. Embora já fosse um jovem elefante forte e independente, ele nunca esqueceu o homem que o salvou. Em muitas ocasiões, o elefante se aproximava de Marcos, envolvendo sua tromba em um abraço afetuoso, como um gesto contínuo de gratidão. Esses momentos eram sempre especiais e reforçavam a conexão única que haviam estabelecido. Marcos também não esqueceu os ensinamentos que aprendeu com os elefantes. Ele aprendeu sobre a importância da comunidade, do apoio mútuo e da perseverança diante das dificuldades. Esses valores se refletiam em seu trabalho e em sua vida pessoal, tornando-o não apenas um profissional dedicado, mas também uma pessoa admirável. No final das contas, a história de Marcos e o filhote de elefante é um lembrete poderoso do impacto que podemos ter quando agimos com bondade e empatia. A gratidão dos elefantes mostrou que nossas ações, mesmo as menores, podem ter consequências significativas e duradouras. É uma história que inspira a todos a fazerem a diferença, seja qual for a sua área de atuação. E assim, Marcos continuou sua jornada, sempre guiado pelo amor aos animais e pela determinação de protegê-los. Sua história é uma celebração da relação harmoniosa entre humanos e a vida selvagem e um exemplo brilhante de como a compaixão e a coragem podem mudar o mundo para melhor. Você já teve uma experiência marcante com algum animal que mudou sua vida? Como você reagiria ao ver um animal em perigo? E o que você faria se precisasse agir rapidamente? Qual é a lição mais importante que você aprendeu com esse ato de compaixão? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.